Salve a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Sei que estamos entre poucos, mas a presença do Altíssimo já está neste lugar, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Por isso, colocar em pé, aquele que pode, em nome de Jesus. Abrir vossas Bíblias em Hebreus capítulo 11, verso 1, em nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor, aleluia. Se hoje estamos aqui, é porque o Senhor nos concedeu estarmos neste lugar. Em nome de Jesus. Hebreus 11, 1. A presença de Deus não se refere ao estarmos em grande número de pessoas, mas sim se estivermos clamando no nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Em nome de Jesus. Diz assim a palavra de Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Amém, Jesus? Podemos assentar em nome de Jesus. Então, hoje eu vou falar a respeito da fé, amados. Amados, em nome de Jesus. Porque a fé, como podemos ler ali, né, é o firme fundamento das coisas que não se vê, que se esperam, e a prova das coisas que não se vê. Então, uma pergunta que eu faço para vocês: até onde vai a tua fé? Né? Até onde vai a tua esperança no Senhor? Até onde vai a tua confiança naquele que criou os céus, naquele que criou a terra, naquele que criou os mares, naquele que criou você e eu neste lugar? Em nome de Jesus. Muitos dizem assim: mas eu não vou à igreja, mas eu tenho fé em Deus. Quantas vezes a gente escuta isso? Mas somente ter fé não basta. Você tem que ter obras na presença de Deus. E o principal de tudo é ter o amor, que é o grande principal fundamento de você ter na sua vida. O amor não somente às obras de Deus, mas também ao próximo, em nome de Jesus. Tem uma palavra que não precisa você abrir aí, somente eu vou abrir aqui, que é em Mateus capítulo 22, fala sobre o amor ao próximo e a Deus em primeiro lugar. Mateus 22, versículo 38 ao 40, diz assim: 37, perdão. E Jesus disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Amém, amados? Então, desses dois mandamentos, entre amar a Deus e amar ao nosso semelhante, que é o nosso próximo, depende toda a lei do Senhor, juntamente com os profetas, em nome de Jesus. Então, não basta somente nós termos fé. A fé sem amor e sem obras, ela é morta. Nós temos que ter as obras também. Chegará naquele dia que você, diante do Pai, vai ouvir uma voz assim, ele vai te dizer: venha, bendito do meu Pai, Glória a Deus. ao reino que está preparado desde a fundação do mundo. Ou você vai ouvir ao contrário: maldito tu estás, aquele que pratica a iniquidade. Mas jamais um servo de Deus vai ouvir isso,
porque ele vai ouvir bendito do meu Pai. Glória a Deus. Né? Bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres. Glória. Então, voltando a falar da fé, a fé, diz aqui, você poderá abrir comigo em Romanos capítulo 10, versículo 17, fala sobre a fé. Diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Mas digo, porventura, não ouviram? Sim, por certo, pois, por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até aos confins do mundo, ou da terra, em algumas escrituras falam assim. Então, amados que vão ver essa pregação no decorrer desses dias, no decorrer dos anos, pode passar 10 anos, 15 anos, mas as palavras do Senhor não vão passar para a tua vida em nome de Jesus. Então, quando diz aqui que a fé é pelo ouvir, o que nós estamos fazendo? Nós estamos ouvindo a palavra do Senhor. Muitos dizem: mas eu nunca ouvi falar de Jesus. Não existe, eu tenho certeza nessa terra que não existem pessoas que nunca ouviram falar o nome de Jesus nessa vida, em nome de Jesus. Toda pessoa, quando nasce, tem uma oportunidade de conhecer as Sagradas Escrituras, de conhecer o nome de Jesus, de conhecer a Deus, o Deus verdadeiro, o Deus único, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Aleluia. Todo ser humano nessa terra tem uma oportunidade de conhecer Jesus. E não só uma oportunidade de conhecer Jesus, como também tem uma oportunidade na casa do Senhor. Vocês me olham aqui agora, vocês me veem aqui agora, mas para chegar até aqui teve luta, teve prova, teve batalha, teve peleja. Teve dias que eu estava em casa, lá onde eu moro, na minha cidade, que era só oração, que era só intercessão, que era escolher entre praticar as obras da carne e praticar as obras de Deus, em nome de Jesus. Não é fácil para o pregador, não é fácil para o levita, não é fácil para o músico. Quantas vezes eu fui rejeitado na bateria, lá na minha cidade? Quantas vezes eu fui rejeitado no público? Não é fácil, minhas irmãs, não é fácil, meu irmão. A gente que olha de fora parece fácil, mas não é fácil. É difícil, é doloroso, é ardente, mas depois que você está com as costas cingidas, tudo passa. Passa, que você nem vê, porque tudo nessa vida passa, mas somente a palavra do Senhor, ela permanece viva no teu coração. Glorifique e exalte ao nome do Senhor. Aleluia! Aleluia, glórias a Deus. Não é fácil, amados, rejeitar o mundo. Você no auge da juventude, mas somente a gente tem que fazer uma escolha, né? Ou aceitar Jesus e seguir com a fé nele, ou rejeitar e seguir praticando as obras da carne, que é lascívia, que é adultério, que é mentiras, que é roubo, macumbaria, feitiçaria e demais coisas que por aí por vem, que nós conhecemos muito bem em nome de Jesus. Mas praticar o amor de Deus, o amor daquele que criou os céus, a terra, Deus de Isaac, de Abraão, de Jacó, Deus de Israel, o meu Deus, o teu Deus, que hoje se faz presente o seu Espírito Santo sobre este lugar. Muitos diziam para mim: Fábio, tu não vai conseguir. O que tu quer na igreja? Tu vai fazer o que lá? Tu vai praticar o que lá? Eu sei que tu vai adorar a Deus, mas não
não tem tempo para nada, tu só pratica as mesmas coisas, vai fazer o que lá? Tu vai ganhar o que com isso? E eu dizia para eles, eu vou ganhar a salvação, eu vou ganhar a presença de Deus na minha vida. Eu vou ganhar a segurança de estar com Deus o tempo todo. A palavra fala, nos diz que os ímpios são mais prudentes que o filho da luz. Correto? Amém? São mais prudentes, mas o seu final é doloroso, é ardente. Que adianta eu ganhar o mundo inteiro? Eu ter carro, eu ter casa? Que adianta eu ter mansões, palácios, ter uma vida ganha, uma vida fácil? Que adianta eu ter uma vida, vamos dizer, de vaidade, eu cuidar do corpo, eu ir para a academia. Olha, irmão, eu estou aqui na academia, estou bombando, ó, tá pago, quem paga, mano, o pago é boleto. Imagina, tu sair do trabalho cansado e ir mais na academia, forcejar, tu pagar por forcejar, por que tu não está pagando para forcejar? Mas capaz, pagar para erguer peso, mas onde já se viu? Vamos mergulhar na palavra de Deus. Não que você não deve fazer um exercício físico, é natural, isso é muito bom para a saúde, mas não que você vai modelar o corpo, Bueno, agora o pastor Fábio agora chegou, musculação, braço. Amados, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Assim como Deus nos fez, assim nós temos que partir. Você está gordinho, barrigudinho, careca? Amém. Está gordinha, está magrinha, está como seja, mas é da vontade de Deus. Temos que ter fé, confiar em Deus. Mas meu marido está assim, está assado, está assim, está muito gordo, muito pançudo, está muito magro, está muito careca. Não, moça, vá com ele para o céu assim da mesma maneira. Se ele seguir Jesus assim mesmo, A importância é estarmos com Deus no nosso coração, A gente sair por aí e ser reconhecido como um filho e uma filha de Deus. Amém. Aleluia! Glorifique e exalte o nome do Senhor. Você sair por aí, alguém dizer, você conhece aquela pessoa lá? Quem é? Não, eu não conheço, mas eu tenho certeza que é uma filha do Deus Altíssimo. Oh, glória! Ele é um filho do Deus Altíssimo. Aleluia! Hoje no centro eu estava conversando com um amigo meu ali, e ele me disse, Fábio, faz tempo que eu não te via, até achei que tu não estava mais morando na cidade. Eu digo, não, eu só não saio, fico mais em casa. Bem que tu faz, quem não é visto não é lembrado. Aí eu corrigi ele. Não, quem não é visto é lembrado, porque Jesus não é visto em carne, mas em espírito ele sempre será lembrado. Glória a Deus, aleluia. Ele sorriu e se cumprimentamos e eu fui embora, em nome de Jesus. Para ver, É o que dizem, quem não é visto não é lembrado, é um ditado, mas eu corrijo a palavra. Quem não é visto é lembrado, não em carne, mas sim em espírito. Se fosse assim, as pessoas que já partiram, a gente não lembrava. Não é verdade? É bem como diz, Jesus morreu há mais de 2000 anos, mas ressuscitou e é lembrado até hoje por toda a humanidade, nos céus, na terra e debaixo da terra. Ele é glorificado, ele é exaltado, ele é digno de toda a honra, toda a glória, toda a sabedoria, todo o poder, em nome de Jesus. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4,13 diz assim: a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Ouvir
da palavra do Senhor. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Glorifique, exalte o nome do Senhor. Quantas pessoas nesse mundo queriam estar em nosso lugar? Quantas pessoas vão querer estar em nosso lugar? Vamos falar bem o português. Quantas pessoas querem estar nesse lugar, mas não conseguem porque o marido não deixa, porque a esposa não deixa, porque o filho não permite, porque a mãe não permite. Mas nós estamos aqui clamando a voz dele, o nome dele, a altura que está nos céus, chamado Jesus Cristo Todo-Poderoso. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Amados, hoje vocês vejam, graças a Deus que está sendo gravado essa pregação, porque o que eu vou falar aqui é do alto, aleluia. O que eu vou falar aqui vai repercutir em muitas gerações. Aleluia, Jesus. Muitos queriam estar neste lugar, mas por uma decisão não estão. Mas eu digo a todos que estão me ouvindo e me vendo neste lugar, que vai chegar um tempo que muitas pessoas vão querer implorar para estar neste lugar. Chegará o fim dos tempos, a qual a igreja será arrebatada num piscar de olhos. E quando a humanidade se der conta, vai ser tarde demais. Mas por que eu não adorei a tempo? Por que eu não fui na igreja a tempo? Por que eu não busquei ao Senhor a tempo? Por que eu não dediquei um tempo para estar na casa de Deus? Por quê? Olha o que aconteceu. Eles foram, era verdade, porque o mundo acha o que está acontecendo é loucura para eles. As coisas que nós fizemos aqui dentro é loucura. É loucura, é coisa da cabeça do homem, porque não existe Deus e tal. Eles acham que não existe Deus, mas eu digo com certeza, Ele é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, chamado Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Então eu digo a vocês, amados, não é fácil passar por batalhas, por guerras, por lutas, por provas. Muitos começam, mas não terminam. Muitos vão até metade. Eu quero mais crescer. É muita prova, é muita batalha. Eu vou ser do mundo que é melhor, eu vou viver a vida como seja. E quem sabe, olha só pessoal, e quem sabe no fim dos tempos, no fim da minha vida, eu aceito Jesus e morro e vou para o céu. Não é assim. E se não der tempo? Não. A palavra fala em Eclesiastes 3, há tempo para todo o propósito do Senhor debaixo do céu, debaixo dos céus, em nome de Jesus. Mas se não der tempo de você se arrepender naquele dia, e se não der tempo naquele dia, e se caso você nem lembrar de Deus naquele dia, né? Porque tá certo, não, você dá morte ali, a pessoa, eu acho que lembra de Deus, mas vai que seja de repente, né? Quando vê foi, né? E aí não deu tempo, Senhor, e agora não deu tempo, o que eu vou fazer, né? O que vai acontecer agora, meu Deus? Eu estou indo para o inferno, lago de fogo, e não sabia. Eu me criei na igreja, saí para o mundo, mas e agora? Eu sei que é uma palavra que a gente já conhece, mas pare e pense só um minutinho. Se Deus lhe pedisse, isso aqui é de Deus agora, em nome de Jesus. Se Deus lhe pedisse um bem da tua vida,
em troca da tua salvação, você cederia a Ele? Não precisa responder. Fica para você essa pergunta. Né? É o que Deus está mandando falar aqui agora. Se Deus lhe pedir alguns bens que você tem, não só material, mas sim também carnal, seja um filho, algum pai, alguém que você ama tanto, em troca da sua salvação, você daria a Ele? Ou você diria: não, Deus, pede outra coisa, pede um bem material, pede a minha televisão, pede a minha casa, mas não pede meu filho, não pede meu marido, não pede a minha mãe, não pede ninguém. É uma pergunta muito forte, amados, em nome de Jesus. Mas é uma pergunta que temos que repercutir. Porque o que Deus pediu a Abraão, o nosso grande pai da fé? Claro que jamais vai ser maior do que Jesus, Abraão. Jamais. Nunca. Mas é um dos exemplos que deve e tem que ser seguido. Abraão não tinha filho, não teve filho durante a sua juventude, não teve filho enquanto era moço, enquanto era homem jovem ainda, mas teve filho na sua velhice, amados. Né? Era o seu único filho Isaac. Deus pede sacrifício a Abraão, e ele concedeu, talvez com seu coração partido, né? Com seu coração ardendo ali, né? Tanto é que arrumaram o holocausto, arrumaram o altar, colocaram as leis. Aí Isaac perguntou a Abraão: pai, aonde está o cordeiro? E ele disse: Deus vai prover, meu filho. Mas agora o sacrifício é de ser. Mas aqui eu digo que foi um choque para ele, né? Isaac, né? E aí ele amarrou Isaac. Naquele momento que ele estava amarrando Isaac, eu digo que foi um momento cruel para Abraão, porque a sua grande fé estava sendo testada. Sua grande, imensa fé estava sendo testada. Mas Abraão tinha fé que o cordeiro Deus iria prover. Né? Glória a Deus. Deus iria prover o cordeiro. E quando ele levanta o terno, a voz do Senhor brada: Abraão, Abraão, agora eu sei que tu és meu filho, meu amigo, pois não me negaste teu único filho. Né? E aí ele olhou lá o cordeiro ali, amarrado, né? Numa árvore. Né? Então é isso, amados. Porque assim, temos que ter a grande fé no Senhor. Ah, mas quem que tu quer, mãe? Tu está com fé? Isso daí não acontece, não acontece. Não acontece aos teus olhos, porque teus olhos são carnais. Mas experimenta olhar pelos olhos espirituais. Já está acontecendo. Glória a Deus. Em nome de Jesus. A fé é o seguinte: a fé, tu já tem que olhar já acontecendo. Em nome de Jesus. Você já tem que olhar assim, já está acontecendo em nome de Jesus. Ah, mas Fábio, tem que fazer uma semana que temos comendo só arroz e ovo. Glórias ao nome do Senhor. Em tudo dai graças. Em tudo. Claro que não por tudo, mas sim em tudo. Claro, eu digo não por tudo, porque a gente não vai dar graça pela miséria, né? Mas sim em tudo. Passando por esse lado. E Deus, Ele está na situação. Ele prova, mas também Ele aprova. E quando Ele aprova, a bênção é completa. Glorifique e aplaude o nome do Senhor. Aleluia. Glória. A fé é um grande instrumento que nós temos em nome de Jesus.
para alcançarmos milagres, alcançarmos vitória, alcançarmos aquilo que nós não conseguimos olhar com o nosso olho nu, mas sim com nossos olhos espirituais, para a honra e glória do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. A fé é a certeza que vamos conseguir e o firmamento do que vai fazer, do que vai acontecer em nome de Jesus. A palavra de Deus também fala em 2 Coríntios 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, diz assim: porque andamos com fé e não por vista. Amém? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, diz assim: porque, abre parênteses, andamos por fé e não por vista, fecha parênteses. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Que palavra maravilhosa, né? Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo, esta carne pecadora, esta carne, né, mortífera, para habitar com o Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Mas o firmamento desta palavra sobre a fé é que temos que ter a certeza de que já está acontecendo e vai acontecer muitas coisas nessa terra. Muitos milagres ainda hão para acontecer. Jesus disse, né? Essas coisas, todas essas coisas vão acontecer, mas ainda não é chegado a minha hora. No mundo tem guerra, no mundo tem aflição, no mundo tem batalhas, no mundo tem morte, no mundo tem adultério, tem confusões, né? No mundo tem várias coisas ruins, mas a palavra de Deus ela não há de passar. Ela vai de geração em geração, de ano após ano, confirmando o que Deus tem para nós e o que há dele nesta terra. Será feito pelos filhos deles, que somos eu e você, em nome de Jesus. Temos que ter a confiança e a total certeza de que Deus é conosco e está conosco em todo o tempo, sem via de dúvida. Não podemos ter dúvida de que o Senhor está conosco. Temos que ter a certeza, a total certeza, de que Deus é conosco e permanece conosco até a consumação dos séculos. Aleluia, glória a Deus. Hoje temos entre 2, entre 3, entre 4 aqui, não sei o número, mas eu digo a vocês que breve essas cadeiras estarão cheias para o nome do Senhor Jesus. Aleluia, para a honra e glória do Senhor Jesus, né? A palavra de Deus é bem clara, né? Quando falamos sobre fé, é uma grande certeza de que temos para ouvir. Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia, santo em nome de Jesus. Aleluia. A palavra de Deus também fala
Em Romanos, capítulo 12, versículo 2, diz assim: e não serem conformados com este mundo, mas serem transformados pela renovação do nosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Glória a Deus. Amém, Jesus. Aleluia. Também fala em João 16:33, a palavra bem conhecida, mas é de bom agrado para a nossa vida. 16:33. Tenho-vos dito isto para que tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tereis bom ânimo. Eu venci o mundo. Aleluia. Pode estar difícil para você hoje. Pode estar árduo o caminho, apedrejado, com pedras, com barreiras, com dificuldades, talvez dores, angústias, mágoas. Mas eu te digo, confia no Senhor, deposita somente a confiança nele. Entra no teu aposento, Mateus 6,6. Fecha a porta e conversa com teu Pai, que está em secreto. E Ele te recompensará publicamente, em nome de Jesus. Fechando a tua porta, você vai ter a intimidade do alto para a terra, em nome de Jesus. Que aí você, mas não feche a porta e já dobre o joelho. Não. Feche a porta. Prepare o lugar. Prepare o momento de oração. Feche a porta. Organiza o quarto se tiver. Porque Deus não opera em lugar sujo, né? Ele opera em lugar organizado, limpinho, cheiroso, né? Prepara, abre uma palavra, coloca um louvor, sinta a presença de Deus naquele lugar. Só se caso for de madrugada, aí você não vai organizando tudo rapidinho, mas quando dá um tempo dos afazeres da casa, organiza o quarto, deixa tudo preparado, prepara uma palavra, leia, reflita sobre aquela palavra, peça a sabedoria e o discernimento do alto, que Ele vai te dar. Coloque o louvor no fundo musical, o louvor também, já serve no teu celular, e entra em contato com o poderoso. Fala com Ele no íntimo, aquilo que você não fala para ninguém, fala para Ele, mesmo Ele sabendo, mesmo Ele conhecendo, mesmo Ele sabendo o íntimo do teu coração, Ele quer ouvir de você. Senhor, eu estou assim, 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 eu estou passando por isso. Coloca a tua vida nas mãos dEle, abre o teu coração para Ele. Eu sei que na igreja não é fácil. Muitas vezes a pessoa não consegue ter a grande intimidade como ter a intimidade com Deus em casa, né? Em casa a gente tem mais intimidade com Deus, porque a gente pode contar tudo para Ele. Na igreja fica meio difícil, agora ele não pode ver a gente contando, mas tudo bem, estou contando para Deus na tua casa. Senhor, está assim a minha vida, Pai. Mas eu quero que seja de outra maneira. Eu quero que seja da tua vontade e não da minha. Pai, eu sei que está torcido assim, mas eu quero endireitar. Senhor, eu sei que está complicado, está difícil. Eu estou trabalhando, eu estou remando, eu estou lutando, fazendo hora extra, mas não estou conseguindo quitar as dívidas.
Eis que coloco nas tuas mãos, para que o Senhor solucione para mim. Eu estou trabalhando em 2, 3 empregos, mas não está dando para quitar as dívidas, Senhor. O que está acontecendo? Aí Ele vai te dizer: você está gastando mais do que você ganha. Todo mundo é assim, até eu sou assim. A gente tem que confessar perante Deus. O ser humano ele gasta mais do que ganha. Em vez de economizar, ele gasta mais. Mas você colocando a sua vida nas mãos de Deus, colocando para Ele o que você está passando, mas colocar-se de peito aberto, como chegar ao psicólogo. Hoje em dia, as pessoas não contam para Deus, mas contam para o psicólogo, contam para o psiquiatra. Eu não vou contar para o pastor, mas vou contar para o meu psicólogo. Eu não vou contar para a irmã ou para o irmão, vou contar para o psicólogo. O psicólogo não guarda para ele, ficar para ele. Mas ele não é perfeito. E aquele que te criou, ele é. Então, você expondo a sua vida para Deus, no teu quarto, no secreto. Você sabe o que é viver uma vida secreta? É muito maravilhoso. Eu não vivo agora, mas eu quero voltar a viver uma vida secreta. É maravilhoso, é poderoso, é tremendo. O que é viver uma vida secreta? Só Deus sabe. Só Deus sabe da tua vida. Você não posta nada, você não publica nada, não tira nenhuma foto sua nem nada, só você e Deus. Você entra no seu aposento, Pai, olha, eu consegui isso, Jesus. Senhor, obrigado por mais isso aqui. E não conta para ninguém. As pessoas só vão descobrir quando chegarem na tua casa. Mas a irmã Sônia trocou uma Bíblia. A irmã Sônia comprou outra coisa, mas como que eu não sabia? Por quê? Porque não frequentava a tua casa. Porque você vivia uma vida no secreto. A irmã Sônia trocou de carro. Glória, aleluia. A irmã Sônia comprou outro carro. Como é que eu não sabia? Por quê? Porque ela não posta, ela vive no secreto, adorando, buscando, orando por ela e pelos irmãos. O irmão Fábio conseguiu a habilitação, glória. Eis que viver uma vida no secreto. Olha, presta bem atenção no que eu vou dizer para vocês, irmãs. Serve para mim também. Eu vou voltar essa vida em nome de Jesus. Viver uma vida no secreto. No secreto. Não escondido, né? Vai fechar a porta da casa, vai para olhar se vai pegar o ar, não. No secreto, eu digo sério agora. Viver uma vida no secreto. É o seguinte: é você e Deus. É você e Deus. Quantas entenderam? Glorifica o nome do Senhor. É você e Deus. Aleluia. O que é você e Deus? Mas o Fábio comprou uma bateria agora na casa dele. Tu viu? O Fábio comprou uma geladeira, o Fábio comprou um som. Pai, como é que eu não sabia? Só agora eu sei. Eu digo para ele: tu só sabe agora porque tu veio aqui em casa. Porque eu não contei, não postei. Aquilo que ninguém vê, ninguém fala mal. Ninguém pode apontar o dedo e ninguém pode criticar. É muito bom a gente viver uma vida no secreto. Antigamente eu vivia, mas aí a pessoa começava. Aí eu parei, não sei por que eu parei de viver uma vida no secreto. Só para querer me aparecer, talvez no Facebook, no Instagram. Mas eu vou voltar a viver uma vida no secreto. É maravilhoso, experimenta para você ver. A bênção que Deus faz a cada dia. Porque, sabe por que é muito bom? Porque é só você e Deus que sabe. Mas aconteceu tal coisa, só eu e Deus que sei. Agora você que não consegue segurar, fulano, eu estou para comprar uma televisão de 53 polegadas, 54. Falou para aquela pessoa.
A pessoa, tá. Tomara Deus que eu consiga, né? Mas você vai conseguir. Se ela já botou, se ela já falou alguma coisa criticando, pode ter certeza que tu tem que orar para essa coisa acontecer. Mas será que vai dar? Vai conseguir pagar? E vai caber na tua sala? Por isso que no secreto a gente conquista as coisas. Muitas pessoas crescem no secreto. Mas tu foi promovida lá naquele emprego, naquela firma. Isso como é que eu não sabia? Por quê? Por não saber por quê? Porque a pessoa vive no secreto. A pessoa tem uma vida, ela e o pai. E outra coisa, temos que ter, sabe o quê? Intimidade com Deus. Deus está levando a pregação para outro lado, mas aí a intimidade com Deus nos leva a lugares onde a gente não imaginava chegar. Você tendo uma intimidade é o seguinte, um exemplo eu vou dar aqui. Eu saí da casa da mãe, por exemplo, vou morar com uma pessoa, vou morar com a minha esposa, por exemplo. Casei, vou morar fora. Mas eu tenho uma intimidade com a mãe. Eu posso chegar na casa da minha mãe e pegar uma coisa na geladeira, ir lá no quarto da mãe, mexer alguma coisa. Porque eu tenho uma intimidade com ela. Mas agora, se eu vou em outro lugar, eu tenho que pedir. E é a mesma coisa que a gente pedir para Deus. Mas agora, se você tem uma intimidade com Deus, é outro nível. Senhor, eu não te peço, eu quero que, em nome de Jesus, que seja feito, mas que seja feita a tua vontade. Né? Eu estava conversando com Deus ontem, na minha casa, no banheiro mesmo. Estava sentado no trono, conversando com Deus. Disse, Deus, quantas vezes eu fiz da minha vontade sem te consultar? Né? Senhor, quantas vezes eu fui procurar emprego e não era da tua vontade. Eu sabendo que não era, mesmo assim fui. Né? Só por causa da minha necessidade de ter mais dinheiro para quitar as contas. Se eu sei que é tudo no teu tempo. Né? Senhor, quantas vezes eu mesmo fiz escolhas que nem eram para serem feitas, né? Eu mesmo escolhi fazer isso, aquilo, né? Escolhi ir para Itaqui sem a direção de Deus, né? A mãe adoeceu lá, mas é outra história. Mas só para satisfazer a minha vontade, né? Não a vontade de Deus. Se eu tivesse pedido para Deus, quem sabe seria uma bênção, né? A mãe, né? Poderia nós ter ficado muito mais tempo, quem sabe, se fosse da direção de Deus. Quantas vezes, não só eu sei que eu errei, todo mundo errar é humano, mas permanecer é burrice. Quantas vezes a gente vai fazer as coisas sem a direção de Deus, né? Sem consultar o Criador, né? Compra alguma coisa sem consultar o Todo-Poderoso, né? Faz coisas que nem eram de serem feitas, que Deus está dizendo para você, não faça, minha filha, não faça, meu filho, não é da minha vontade, eu vou comprar, né? Quantas vezes, né? Tem coisas que acontecem na nossa vida que nós podíamos ter evitado, nós podíamos ter feito uma autoanálise e ter perguntado para si próprio, será que isso vai ser útil para mim? Eu vou usar essa coisa ou vou deixar só de enfeite ali? Né? Será que é preciso ter, né, essa coisa dentro de casa? Um exemplo, mais um armário, um exemplo, né? Ou ter duas geladeiras. É útil eu ter duas geladeiras? É útil ter duas geladeiras mais um freezer? É útil. Só vai fazer você gastar luz e você pagar mais, né?
luz, fazer você gastar cada vez mais. Agora, se você usa essa ferramenta, amém. Não, Fábio, o freezer está cheio de carne. Ou o freezer eu uso para vender picolé ou geladinho, que eu boto para vender. Amém. A geladeira eu uso para botar as coisas que eu compro. Amém. Mas você perguntou a Deus se é necessário você ter essas coisas? Você consultou o Senhor? Ah, Fábio, em casa tem 4, 5 televisão. Eita, agora. É 2 no chão, é uma na sala, 4, só não tem um banheiro. Digo, amém, amém. Não estou dizendo que é errado você ter 5, 6 televisão. Mas, será que é necessário? É necessário? Não estou dizendo que é errado, mas era. Vamos falar aqui em português, irmãos. Você não pode até correr do culto, mas a mulher, vamos falar agora da mulher. A mulher, ela tem de sempre ter uma coisa a mais dentro de casa, né? Em nome de Jesus. Mas amém, irmão. Vocês são umas bênçãos na nossa vida, em nome de Jesus. Se não fosse por vocês, irmãos, não existiria. A mulher é uma bênção, tá? Eu não tenho esposa ainda, mas futuramente, se Deus quiser, posso ter. Mas a mulher, ela sempre quer ter uma coisinha a mais. Né? Tem isso aqui, né? Quer ter mais aquilo ali. É uma bênção ter. Mas se você não usa, para dizer que tinha, mas ele via, né? Só para dizer que tem ali, né? A mãe, eu admiro a minha mãe, sabe por quê? Não só pela fé que ela tem em Deus, mas ela enxerga as coisas com os olhos da fé, sabe? Ela dizia para mim, quando eu era pequena, dizia para mim, quando eu passava aqui, Fábio, no nome de Jesus eu vou ter uma máquina nova, zerada. Passou 2 anos. A máquina pensa, em nome de Jesus. Aí agora ela está orando para o guarda-roupa. Digo, segue orando, uma hora a bênção vai chegar. Ela fala, eu já estou chegando agora. Amém. Mas eu tenho ela como exemplo na fé, né? Podia ter outras pessoas, mas não tem a minha como exemplo na fé, porque tudo que ela pede a Deus, Deus concede a ela pela grande fé que ela tem. Eu admiro as baixinhas, a pequenininha, mas a minha mãezinha, né? Mora no meu coração, sempre vai morar. Ela e minha filha são as pessoas mais importantes da minha vida, né? Sem elas eu não viveria, né? Mas eu digo que, para terminar a pregação aqui, que já é quase 9 horas, 10 horas, eu digo, amadas e amadas, que você pode ter 2 televisão, 3 geladeiras, mais um freezer, você pode ter quantos aparelhos domésticos na sua casa, eletrônicos também, pode ter. Não é ruim, como eu digo assim, não é indesejável, não é coisa que a gente não deseja. Pode ter quantas coisas você quiser dentro da sua casa, mas desde que vai usar, só para enfeitar, não agrada. Mas agora se você vai usar, pode ter. Agora se você vai deixar só para enfeite, aí você venda, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Quero agradecer.